Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus, eu sou hoje vice-presidente do Concreto Poly, estou gravando essa aula no finzinho de julho de 2023. Essa daqui são algumas sequências de aulas que eu fiz para o pessoal e ministrei para eles em 2022. Agora eu dei uma atualizada nas aulas e estou gravando elas para deixar aí para a posteridade para vocês. Essa primeira aula eu vou falar um pouquinho sobre a importância do concreto no mundo, fazer uma perspectiva histórica e falar um pouquinho sobre perspectivas futuras também. Vai ser uma aula introdutória, mas eu espero que seja proveitoso para todo mundo. No fim das contas, a gente está no concreto poly, e o que é o concreto? Acho que essa é uma pergunta muito válida. Todo mundo que está no concreto poly precisa saber explicar o que é o concreto. Então, isso daqui é um concreto? Acho que todo mundo responderia que sim. E esse daqui? Também. Mas e esse? Sim, evidentemente. E esse daqui? Também. Todas essas imagens representam um material que a gente chama de concreto, mas elas são imagens diferentes. Então, no fim das contas, como definir o que é concreto, né? Aí a gente pode partir para a definição da palavra, que vem do latim concretus, que quer dizer fundido ou misturado. No nosso caso, a gente vai ficar mais com o misturado do que com o fundido. E aí vem a seguinte pergunta: é uma mistura do quê? São basicamente 4 materiais: cimento, areia, brita e água. Para quem não sabe, brita é praticamente uma pedra. É uma pedra que ela foi quebrada em um tamanho específico que a gente deseja. E isso é o que constitui o concreto convencional. Mas, é claro, a imaginação permite que nós coloquemos o que a gente quer: pozzolanas, cinzas volantes, fillers, agregados reciclados, fibras, barras de aço, aditivos, resinas e colas, agregados leves, resíduos de mineração, entre outros. Várias e várias coisas que podem ser adicionadas ao concreto e que vão mudar as suas propriedades, tanto no estado fresco quanto no estado endurecido. Então, vamos pegar aqui a constituição convencional do concreto e vamos esclarecer alguns nomes que vão ser importantes para o futuro, para vocês continuarem estudando, né? Se a gente pegar só cimento e água e misturar os dois, a gente tem o que se chama de pasta. É uma pasta de cimento. Se a gente pega a pasta e mistura com o agregado miúdo é basicamente areia. Podem ser areias de vários tipos, então a gente dá essa denominação genérica de agregado miúdo. Se a gente pega a pasta e junta com o agregado miúdo, a gente tem o que se chama de argamassa. Essa argamassa, dependendo do quanto você prepara ela pode ser chamada também de microconcreto. E aí, se você mistura a argamassa com um agregado graúdo, ou seja, as pedras, as britas, você tem o que a gente chama de concreto convencional, CA. E aqui a gente tem uma microscopia de um concreto convencional. Aqui está bem evidente as regiões onde a gente tem pasta e onde a gente tem os agregados miúdos e os agregados graúdos. Vou começar agora a falar um pouquinho sobre a história do concreto. Isso é a história do concreto no mundo, tá, gente? A história do concreto poly a gente deixa para um outro momento. Bom, o que era o mundo antes de se existir qualquer coisa que se parecesse com o concreto? Foi o final do período neolítico, né? A Era de Bronze, onde a civilização humana começou a empilhar pedras. Mas era muito difícil fazer isso porque as pedras eram grandes, eram pesadas e elas não resistiam bem às intempéries, porque não havia nada que aglutinasse as coisas, né? Claro, as maiores construções elas permanecem até os dias de hoje, mas é claro que muitas delas devem ter caído ao longo da história. Então, a primeira civilização que percebeu que precisava aglutinar
as pedras para conseguir construir foram os egípcios. E eles começaram a usar barro com palha para juntar as pedras e fazer as grandes construções que estão aí até os dias de hoje. Aí, avançando um pouquinho no tempo, a gente tem os romanos aparecendo com grande destaque. Os romanos foram os primeiros a criar o que a gente hoje chama de cimento. Não era exatamente o cimento que nós temos hoje, mas era muito semelhante em termos de reação química. Então, o que eles faziam? Eles pegavam e eles misturavam uma cinza de vulcão, que é uma pozolana, e essa pozolana reagia com a água, formando cristais que endureciam. E eles também utilizaram areia e cal para formar as primeiras argamassas que foram utilizadas na construção dos arquedutos e também no Pantheon de Roma. Bom, depois que decaiu o Império Romano, vieram uma série de estudiosos pós-fim da Era das Trevas, e esses estudiosos desenvolveram princípios de mecânica muito importantes para a construção da engenharia de um modo geral. E a evolução da tecnologia do concreto ela veio porque a tecnologia da mecânica, da estática, evoluiu também. Aqui eu vou passar um pouco rapidamente. Nós tivemos aí um marco importante para a história da engenharia civil, que foi a construção do farol Edstone, que foi um farol que foi construído depois de terem sido feitos vários experimentos sobre as propriedades do ligante hidráulico, que era um cimento que foi produzido na época, um pouco diferente do que o que nós temos hoje ainda. E aí nós temos em 1796 a patente daquele primeiro cimento romano. Foi patenteado durante esse período, e durante esse tempo nós tivemos aí a criação desse equipamentozinho, que está mostrado aqui embaixo, que é o equipamento de Vicar. Esse equipamento ele foi a primeira preocupação que existiu na história da humanidade com o tempo de pega do cimento. Ou seja, quanto tempo o cimento ele leva para endurecer. Aí, em 1824, a gente tem possivelmente o marco mais importante para nós, que foi justamente a patente do cimento Portland. O cimento Portland é o cimento que nós usamos hoje. Nós vamos ter uma aula especialmente dedicada para ele. É um conjunto de uma mistura de algumas matérias-primas que fornecem as propriedades que hoje nós consideramos como sendo ótimas. Aí nós tivemos algumas participações em 1850 do Lambot, que colocou pela primeira vez barras de aço no meio do concreto, e aí ele conseguiu criar o que a gente chama de concreto armado. As propriedades do aço ligadas com as propriedades do concreto permitiram todo o desenvolvimento da civilização como nós conhecemos. E em 1875 teve a construção da primeira ponte em concreto armado no mundo, que está na França até hoje. Aí, em 1901, a construção do primeiro edifício. Em 1920, começam a se instalar as primeiras usinas de concreto no mundo. Elas eram localizadas dentro das obras e depois elas foram levadas para fora das obras e sendo levadas na forma de caminhões. Em 1930, a gente tem ali a formação das primeiras normas de concreto no Brasil, e em 1940 a consolidação da BNT. Em 1960 a gente tem um marco muito importante, na verdade, foi um conjunto de marcos de 1960 até 1990, que a gente teve o desenvolvimento de vários tipos de aditivos que modificaram as propriedades do concreto no estado fresco, permitindo a adição de muitas outras matérias-primas, modificando também as propriedades no estado endurecido. A gente tem ali em 1980 a utilização de fibras, que é um marco muito importante também, permitiu uma revolução na linha do concreto armado. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as perspectivas futuras, né?
o que tem no futuro? A primeira coisa que a gente tem de perspectiva futura é o desenvolvimento de supermateriais. É claro, nós estamos cada vez mais melhorando as propriedades, tanto no estado fresco quanto no estado endurecido, e isso nos permite fazer cada vez mais e mais coisas. Mas o que são esses supermateriais na área de concreto, na área de cimentícios? Então a gente tem esse monte de siglas. Vou começar falando em ordem ali. A gente tem concreto autoadensável, que é um concreto que ele não precisa de vibração para preencher a forma. Tem o concreto reforçado com fibras, o concreto de pós-reativos, concreto de alto desempenho e o concreto de ultra alto desempenho, também chamado de UHPC, Ultra High Performance Concrete. O HPC ele vai ser um tema muito importante dentro do concreto poly. A gente vai tratar ele já muitas e muitas vezes daqui para frente. Vocês vão ouvir falar sobre ele em algum momento com toda certeza e espero que vocês tenham a oportunidade de trabalhar com ele também. É um material incrível e muito difícil de conseguir chegar nas propriedades que a gente quer com ele. Bom, mas por que fazer supermateriais, não é mesmo? Supermateriais eles permitem que nós façamos estruturas esbeltas. Mas por que nós íamos querer fazer estruturas esbeltas? A primeira questão é estética. Estruturas esbeltas elas são mais bonitas. Existe uma questão de economia, né? Quando você reduz o tamanho da seção das estruturas, você tem uma economia de material, você tem economia de dinheiro, você tem economia de espaço. E tudo isso é muito relevante dentro das obras. Mas é claro, os supermateriais eles também permitem a construção de geometrias complexas, como esses painéis, por exemplo. E aí a imaginação é o limite. Dá para fazer qualquer coisa com concreto, principalmente porque a principal propriedade dele é de que ele se molda a qualquer objeto no estado fresco. Então você pode colocar a geometria que você quiser, desde que você tenha formas para isso. E isso, é claro, constitui um critério estético muito importante, que é de muita valia dentro não só dentro da construção civil, mas dentro da humanidade de um modo geral. A segunda perspectiva que nós temos para o futuro na nossa linha é a melhoria da sustentabilidade. Por quê? Porque muitos materiais eles são extraídos da natureza para a gente produzir concreto. Então, a gente precisa fazer reciclagem de agregados, mas precisamos estudar como que isso vai impactar no nosso modo de produção, nas propriedades do material no estado fresco endurecido e etc. Além disso, a gente também tem uma quantidade de resíduos de mineração muito grande, que estão simplesmente armazenados em barragens como essa. São barragens como essa que, via de regra, acabam estourando e causando desastres extremamente grandes, como os que aconteceram em Mariana e Brumadinho. E é claro, o terceiro tópico é a redução do consumo de cimento. Porque para produzir cimento você precisa queimar calcário. Para queimar calcário você tem que queimar combustível fóssil e você está liberando poluentes na atmosfera. É claro que isso é uma questão ambiental muito séria, mas principalmente econômica, porque hoje se discute bastante a questão de taxar as empresas que estão liberando dióxido de carbono na atmosfera. Então vai existir uma taxação sobre o carbono. Empresas que liberam muito carbono vão sofrer mais impostos, elas sofrendo mais impostos, elas vão ter que repassar o custo no produto. Repassando o custo no produto, toda a cadeia da construção civil vai ser impactada pelo custo do cimento. Então, é muito importante que nós aprendamos a construir com menos cimento, para conseguir reduzir o custo das nossas obras. E o terceiro tópico, de perspectivas para o futuro, é a mecanização da construção. É claro, impressão 3D de cimentícios. Não só de cimentícios, nós poderíamos falar também de impressão 3D de formas, que é o tópico principal da equipe de modelagem.
Mas a impressão 3D de cimentícios, ela traz uma questão muito importante que é resumida nessa frase do nosso professor orientador, Rafael Pileggi. A impressão 3D, ela traz liberdade de formas e formas, né? Então você pode fazer o que você quiser. É claro, de um modo restrito a ângulos máximos que podem ser desenvolvidos, mas de um modo geral é muito mais livre do que estar com formas, né? E para fechar, eu vou falar um pouquinho sobre a importância do concreto. Aqui são algumas notícias que foram pegas de sites grandes de jornalismo. Então, o déficit habitacional no Brasil cresceu e chegou a 5,8 milhões de moradias em 2019. Aí vem o mercado consumo falando que a construção civil é um dos motores de recuperação da economia brasileira. Construção civil puxa a recuperação do PIB. Construção civil aquece o mercado de trabalho e gera 317 mil postos de emprego em um ano. Essas são só algumas notícias que mostram como o nosso setor, a construção civil, ela está intimamente ligada com o desenvolvimento econômico do país. Então, estudar concreto não é só estudar tecnologia, gente. Estudar concreto é economia, é emprego, é habitação. É você passar de uma condição de habitação precária para uma condição de habitação digna. É você fornecer emprego para as pessoas poderem trabalhar e sustentar suas famílias. E é claro, para produzir coisas grandiosas que eu tenho certeza que cada um de vocês está fardado a construir no futuro. Estudar concreto é coisa séria. Concreto poli. Tchau, gente. Até a próxima.